Boa noite, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu passo. Entrai pelas portas dele com louvor, e seus atos com hinos louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Nós possamos agradecer o nome do Senhor Jesus nessa noite. Louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos para estarmos orando, para dar início ao nosso culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa para louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor. Abençoa, Senhor, os louvores que serão entoados em Seu nome, Pai. Abençoa a palavra que será ministrada, que possa tocar no mais íntimo e profundo de nossas almas, Pai. Que possa haver verdadeira transformação em nossas vidas por meio da Tua palavra, Pai, através dos louvores. Abençoa, Senhor, o pregador dessa noite, a palavra que será ministrada, Pai, e os louvores que serão entoados. É isso que lhe peço, Pai. Lhe pedimos o perdão dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Graças e paz, amém? Jesus amado. Graça e paz, amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Quando nós estivermos cantando essa música, eu queria que você saísse do seu lugar. Ou não, se não puder sair, faça algo. Vire do lado e aperte a mão de quem está ao seu lado. Tá bom? Faça isso em nome de Jesus. Mas que legal te ver aqui, my brother. Mais uma vez para louvar ao Senhor. Pode aplaudir, pular até cansar, desde que faça tudo por amor. Mas que legal te ver aqui, my brother. Mais uma vez para louvar o Senhor. Pode aplaudir, pular até cansar, desde que faça tudo com amor. Hey, my brother, que bom te ver aqui, my brother. Aperte a minha mão, my brother, louve como quiser. Hey, hey, my brother, que bom te ver aqui, my brother. Aperte a minha mão, my brother, louve como quiser. Jesus ama você, Ele ama você, Cristo ama você, Cristo ama você, Cristo ama você. Vamos lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, os que confiam no Senhor
glória, glória e aleluia, oh glória, glória e aleluia, oh glória, glória e aleluia, oh glória, glória e aleluia. Os que confiam no Senhor. Dobre os joelhos e não as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá. Glória, glória e aleluia. Glória, glória e aleluia, oh glória, glória e aleluia, oh glória, glória e aleluia, amém, amém. Feche teus olhos. É o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, aí temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, que temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
Nós não vamos nos calar. Nós levantamos as nossas mãos ao Senhor nessa noite, clamando o único que pode, Jesus, o único que pode resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, cante, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Se derrame diante do Senhor. A semana se passou e as dificuldades chegaram. Muitas vezes estamos sozinhos em uma terra distante. No nosso mundo, na nossa vida, o pecado tem nos afastado do Senhor Jesus. E nessa noite, nós clamamos ao Senhor que restaure as nossas vidas. Permita do Senhor para que possamos voltar à tua casa, que possamos limpar o nosso coração para receber o teu amor. Que o Senhor derrame a tua Shekinah sobre nós, que derrame o teu Espírito sobre nós. Por isso nós levantamos as nossas mãos, quebrantamos o nosso coração diante de ti. Esconda-nos atrás da tua cruz. Nós necessitamos do teu amor, Jesus, para viver nesse mundo, nesse caos. Por isso nós declaramos as nossas mãos, o nosso corpo, nossa vida, a nossa alma aos teus pés, Jesus. E a igreja declara mais uma vez: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do
trazer sua oferta diante do Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa os teus rios passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa os teus rios passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém? Não, segura lá. Por favor. Graça e paz, irmãos. Amém. Que Deus nos abençoe, né? É porque eu gosto muito de falar versículo. A palavra do Senhor diz assim que a gente tem que ter coragem, porque senão, né? Ela não tem a leitura e a coragem não tem. Não me rejeite na minha velhice, quando me faltar as forças, não me desampare. Salmo 71, versículo 9. Amém. Mais alguém? Recitar, cantar? A paz do Senhor, meu irmão. Gênesis, o primeiro livro, Gênesis 5. Cinco, 21 a 24. Vou esperar os irmãos achar. Amém? E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não estava mais, porquanto Deus o levou. Meus irmãos, andar com Deus significa ter uma visão permanente de um Deus presente. Andar com Deus implica numa situação de proximidade e espírito caro. Andar com Deus significa possuir um caráter semelhante ao dele. Amém? Amém. Irmãzinha agora vai cantar. Vai cantar? Longe, bem longe do meu Salvador, que cegueira seguidas. Quanto tempo vaguei errante, desprezando a voz amiga que me convidava para a salvação. Fiz-me
surdo, endureceu o coração e não quis me converter. Foi na cruz. Foi ali na cruz que fitei o meu Senhor crucificado. Os seus sangue caíram sobre mim para que eu não sofresse o golpe da vida. Meus olhos se abriram. Vi melhor meu Salvador. Corri para Ele e agora estou seguro. Vivo plenamente alegre por andar em sua luz. Vamos todos andar na luz do Senhor. Amém. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar-me, tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis àquele que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Faz um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro dele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar-me, tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente acaba muitas vezes se esquecendo das coisas que Deus faz. Interessante que falei, vou cantar essa música logo. Botei ela aqui, mas não vou cantar ela não. Só que alguém cantou. Então era para cantar essa música, mas não era eu para cantar essa música. Tinha que ser ela. Então o que eu digo para vocês é, quando Deus toca no coração para levantar, levante, converse, fale, que o grande Senhor tem grandes projetos na sua vida. Lembre-se, semana passada, na quinta-feira, nós falamos sobre Gênesis 39. Falamos sobre a fidelidade de Deus no caminho da fidelidade de José.
O que mais me chamou a atenção hoje é que nós vemos para falar sobre o caminho que temos que andar. Vou falar daqui agora. Nosso irmão trouxe esse texto. O que cabe a nós é ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós. Quando Jesus subiu aos céus, Ele falou: olha, eu vou deixar dentro de vocês o meu Consolador. Porque muitas vezes nós estamos sentindo dores no nosso coração, dificuldades, mas não falamos com Ele, não conversamos mais com Ele. O nosso bom dia tem sido para quem? Sendo que Deus tem o melhor para nós. Dentro de você, o Espírito Santo, você tem deixado Ele trabalhar ou você tem exprimido Ele em quatro paredes dentro do seu coração? Vamos ler a palavra do Senhor, vamos viver a palavra do Senhor, vamos nos debruçar nos braços do Espírito Santo e vamos viver Jesus, vamos sonhar Jesus. Está faltando o nosso tempo em oração, leitura da palavra, profundidade. Precisamos então mergulharmos em águas profundas, e essa água profunda necessitamos entender que hoje precisamos comer uma comida mais forte. Nós não somos bebês mais. Nós já passamos dessa idade. Precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus fortemente. Leitura da palavra e oração. Viver o Senhor Jesus. Falamos sobre Gênesis 39. A nossa história começa, meus irmãos, no capítulo 39. Poderíamos dizer que José tinha chegado ao ponto final do seu fim. Mas, a nos adentrarmos a Salmo 40, nós vamos ler o Salmo 40 agora. Ou, Salmo não, Gênesis 40 e Salmo. Desculpe, Gênesis 40. Nos ensina uma verdade dura, porém libertadora. Vamos ler juntos? Só relembrando, José sai da casa do seu pai, vendido pelos seus irmãos, do 37. O 38 fala sobre a divisão dos seus irmãos, vem de Tamar e José. E desse processo, José, nós vemos o 39, pela qual José na casa de Potifar. Dentro dessa casa de Potifar, José prosperava. O termo o qual nós lemos na semana passada, prosperidade das nossas vidas, nós olhamos como recurso financeiro. Para Cristo não. Prosperidade é paz com Ele, é perseverança em meio às tribulações, é ser fiel. E só somos fiel porque Deus é fiel conosco. Lembre-se disso. Você só está aqui porque Deus te permitiu estar aqui. Você só veio porque Deus te escolheu para estar aqui. Amém? Vamos lá para o Salmo 40. Gênesis 40. Estou com o Salmo 40. Estava estudando hoje. Vamos lá. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu: o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandando detê-los na casa do comandante da guarda, em cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pôs no encargo de José, para que servisse por algum tempo que estivesse na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro, o rei do Egito, se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou-lhe aos oficiais de Faraó: por que estava encarcerado na casa do seu senhor? Por que tedes hoje triste semblante? Eles responderam: que vemos um sonho, a qual quem possa
a qual ninguém possa interpretar. E disse-lhe José: porventura, não pertence ao Deus das interpretações? Contai-me o sonho. E na videira, 3 ramos. Então, contai os sonhos. Então, 9. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e disse: o meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira tinha 3 ramos, e ao brotar a vinde havia flores em seus cachos, e produzia uvas maduras. O copo de Faraó estava nas minhas mãos. Tomei as uvas e espremi no copo de Faraó, dei na própria mão de Faraó. Então disse José: essa é a interpretação dos 3 ramos, são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó te reabilitará e reintegrará ao teu cargo. Tu darás o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Porém, lembra-te de mim, lembra dessa frase, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, rogo-te que seja bondoso para comigo, e faça menção a mim, a Faraó, e faça-me sair daqui dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse essa masmorra. 16. Vendo o padeiro-chefe, a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pães alvos em meu estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro. A aves os comia o cesto na minha cabeça. E então disse José: a interpretação é esta: 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro. Das aves comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu um banquete, e todos os seus servos, no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava na mão de Faraó. Mas o padeiro enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Senhor, nos ajuda mais um dia, nos ajuda mais um momento, nos ajuda a escrever algo nas nossas vidas nessa noite. As tábuas do teu coração nas nossas vidas. Como a semana passada, o Senhor está conosco no nosso trabalho, o Senhor nos sustenta nas tentações, e o Senhor permanece conosco no sofrimento. Então, Jesus, nessa noite, nos ensina a viver um relacionamento contigo e viver um momento de fidelidade na tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nem sempre a fidelidade nos tira de um sofrimento imediato. Mas nunca, lembre-se, nunca tirarão de vocês o Deus Todo-Poderoso. O mundo pode abalar vocês. José estava no fundo do poço, preso injustamente. Contudo, exatamente neste lugar, Deus começa a revelar a história, não gira em torno do cárcere, mas do trono. Acima de tudo, Deus aponta para Cristo, o justo esquecido. José foi esquecido. Como na semana passada, na quinta-feira, olhamos pela questão de José, é o tipo de Cristo, humano, mas ele apontava para quem? Para Cristo. Ele agora foi esquecido. Injustamente, ele não negou o Senhor. Ele não negou o Senhor. Então a mulher conspirou contra ele, para que ele fosse para a prisão. Mas o que mais me chama a atenção nesse capítulo é, mesmo esquecido, um servo sofredor,
Senhor Jesus veio para nos salvar de todas as dores que estão nas nossas vidas. O mundo pode te esquecer, a vida pode te esquecer, mas Cristo nunca te esquece. Jesus nunca te esquece. E dentro de você, o Espírito Santo comove o teu coração, move a tua alma, move o teu ser. A nossa vida é essa ligação. Não podemos perder a nossa reputação, a liberdade. Tudo isso pode até ir por água abaixo, mas nunca desista e nunca deixe. Não negue Jesus, não negue o Senhor. Ele estava no ponto, se nós olharmos, José começa então a afundar, mas José foi fiel. Quem disse que a fidelidade tira o sofrimento imediato? José entendeu isso. José não nega ao Senhor. José poderia falar assim: poxa, olhando humanamente, poxa, saí da minha casa, Deus me manda para tal lugar, Deus vai permanecer comigo e agora sou esquecido nessa masmorra. Mas lembre-se, no 39 diz: tudo que José tocava prosperava. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que José queria. E José entendia. Ele até tentou falar assim: olha, ei, por alguns segundos lembra-te de mim. Ele olha para o copeiro e fala: olha, quando for bem sucedido, lembra de mim, não esquece de mim. E o Senhor fala assim: olha, José, eu nunca te abandonei, e não é agora que eu vou te abandonar. Então, meus irmãos, não queiram criar atalhos, não queira criar atalhos, porque o nosso tema hoje é quando Deus mantém viva a esperança no cárcere. Quando Deus mantém viva a esperança no cárcere. O que eu tenho para te dizer nesse primeiro ponto é: Deus continua presente mesmo quando o silêncio permanece. José é colocado para servir dois oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro, ambos com sonhos. Observe algo fundamental, que é: José continua servindo mesmo ferido. A primeira coisa que nós vivemos nesse mundo é: quando nós somos feridos, nós deixamos de viver Jesus. Nós deixamos de sonhar a comunhão com Cristo, deixamos de viver Jesus. Quando eu sou ferido, quando você é ferido, deixamos de buscar o Senhor. Porque o meu líder falou isso comigo, meu coração machucou. Não se ajoelhe diante de homens, é diante de Jesus que tem que se ajoelhar, é diante do Senhor, se ponha diante dele. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida, minha irmã. Nessa noite, comece a entender. Deus começa a trazer a sua vida. Não deixe de servir, porque você está ferido. José estava no cárcere e o comandante falou: olha, vá servir eles. O que ele fez? Se fosse outro, ir lá, povo chato. Nós não somos assim? Quando nosso comandante, nosso chefe, alguém fala assim: ó, faz isso, e que a gente não gosta, nós saímos murmurando: ah, não quero saber disso, eu vou lá, entregue lá água para essa pessoa, comida para essa pessoa. Nós vamos lá ainda reclamando. Mas Deus começa a viver algo. José chega e olha para aquela, olha como uma pessoa que está servindo vive. Quando ele olha para os dois que estavam na cadeia, ele fala bem assim: por que vocês estão com semblantes tristes? No versículo 7, está aí, no versículo 7, diz bem assim: então perguntou-lhe aos oficiais de Faraó o que estava no cárcere do seu senhor. Por que tedes hoje tristes o semblante? Primeira coisa, que quando nós ficamos tristes, magoados, é deixar de observar quem está ao nosso lado.
Agora pare e pense. Imagine aquela cruz, 40 chicotadas, momentos tristes, dores, as costas rasgando. E mesmo assim, Ele não te abandonou, Ele não fugiu do Calvário, porque Ele ia abrir os braços para você, para te salvar e para me salvar. É Jesus. José começa a entender que esse propósito não é dele, mas é de Cristo, é de Deus. Então ele olha para as pessoas no momento que está na vida dele. Deus revela um coração que não se fechou, não se endureceu e não se tornou cínico. Nós nos tornamos cínicos quando nós estamos magoados. As pessoas param de amar porque sofrem. Mas José sofreu, mas ele continuou sensível ao Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso. José aponta para Cristo, rejeitado, traído, ao caminho da cruz, sofrendo, mas ele não desistiu. José então começa a entender esse processo, olha bem antes de Jesus. Então José começa a caminhar e não parou de ver o seu sofrimento, porque ele sempre queria algo de Deus. Se fosse outro, tinha desistido do meio do caminho, vendido pelos seus irmãos, vendido pelos seus parentes, vai para a casa de Faraó, começa a prosperar e lá derruba. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E José então olha para aquele momento, olha para tudo aquilo, e ele é sensível à voz de Deus. Ele olha para aqueles dois homens, e então naquele mesmo processo de tudo que nós podemos ver, Deus continua presente mesmo quando o silêncio permanece. Em segundo lugar, Deus revela a sua soberania mesmo em ambiente injusto. Do 9 ao 19, nós olhamos que o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Deus revela a sua soberania. José interpreta esses sonhos. José, então, sei que o copeiro seria restaurado e o padeiro seria condenado. Jesus é claro, não permanece as duas interpretações. Permanece em Deus Todo-Poderoso. Permanece em Deus, que Ele é sim, sim e não, não. Não existe meio termo. Quem está no cimo do muro, lembre-se, você já é do diabo. Você já está condenado. Você tem que andar com Cristo. É do lado de Deus. É do lado do muro, do lado certinho. Não em cima do muro. Em uma reflexão, um homem está sentado no muro. De um lado está o anjo do Senhor sentado, do outro lado está o diabo lá, sentadinho, tranquilo, e o anjo de cá levanta e fala assim: filho, desce daí, vem para cá, desce daí, por favor, desce para cá. E ele então se incomoda, porque um lado está chamando ele, mas o outro lado está quietinho, calado. O diabo ele fala assim, ó. Sabe por quê? Ele fala para o diabo, ele pega o diabo é simples. Simples demais. Simples assim. Quem está em cima do muro, já é do papai aqui. Já é meu. Então se você está em cima do muro, desça. José começa então a entender esse projeto da vida dele. Deus sobre todas as coisas, sobre todos os detalhes. Então José começa, mesmo preso, reconhece a soberania de Deus, submete a sua inteligência à revelação divina, não usa os dons sobre a autopromoção. Ele até tentou, mas Deus mostra quem é. Ele até tentou chegar, lembra-te de mim. Ele tentou dar um saltinho no lado, mas o homem esqueceu dele. E aí? Quantas vezes nós somos esquecidos? Estamos magoados. Mas lembre-se, esquecidos pelos homens, não esquecidos de Deus. Diz assim, até uma mãe, olha, isso é muito forte. Até uma mãe
Tem certas mães, umas mães por aí, podem até esquecer seus filhos. Mas Deus, nunca, se tem uma palavra mais forte que essa, não existe. E se existir, eu não sei. Porque Deus nunca vai deixar de amar você. Deus nunca vai esquecer você. Então José começa a dizer que a fidelidade não é negociar princípios para sair da prisão mais rápido. Não adianta. A nossa vida aqui não pertence a Deus as interpretações. Por que recorremos? As pessoas recorrem a tantas coisas hoje. Porque nós hoje não sonhamos mais. Porque não botamos nosso joelho no coração de Jesus. Porque não botamos nosso joelho nos pés de Jesus, no altar do Senhor. Não nos derramamos mais diante do Senhor. Não oramos mais. Não buscamos mais. A nossa vida nesse processo Deus revela a soberania mesmo em ambientes injustos. Humanamente é injusto o que fizeram com ele aqui. Venderam, chega na casa de Potifar, a mulher fala isso, o homem nem e manda ele para a prisão. Chega na prisão, o homem prospera, tem a chave dos outros, vai servir os outros presos e então vê uma oportunidade, interpreta, Deus permite, quando permite a pessoa chegar lá e fala assim, esqueceu dele. É injusto, humanamente. Mas se ele saísse naquele momento, ele não seria governador. Deus tem um propósito para tudo. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tem um propósito na sua vida. Ah, mas eu não sei o que fazer. Deus tem um propósito na sua vida. Então se coloque diante dele. José, assim como José, Jesus anuncia a restauração de uns, mas juízo para outros. Cristo é aquele que restaura o arrependido e condena o endurecido de coração. Simples assim. A nossa história da nossa vida vem da fidelidade de Deus para conosco. Se nós olharmos quando nós somos fiéis, é porque Deus é fiel conosco e Ele nos ajuda a continuar sendo fiel. Por isso devemos buscar de dia e de noite. Todos os dias devemos buscar o Senhor. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós somos fortes nos dias da tentação. O pastor falou certa vez assim, olha, nos dias bons, busque o Senhor. Ore ao Senhor muitas vezes. Ore. E quando os dias ruins vierem, se debruce nos braços de Jesus. O que nós estamos vendo nos últimos dias é homens e mulheres, crianças, que não temem mais o Senhor em oração. Precisamos voltar à nossa essência, a essência de buscar ao Senhor. O Evangelho não é neutro, ele sempre produz vida ou morte. Morte para aqueles que não se endireitam ao caminho de Cristo, e vida para aqueles que viram Jesus. Muitas vezes é ser cruel em falar isso, mas Cristo nos dá uma oportunidade de estarmos aqui juntos, vivendo a palavra de Deus. Deus permite o esquecimento para preparar o tempo certo. No versículo 20 a 23, diz bem assim: no terceiro dia era aniversário de Faraó, deu-se um banquete e todos os seus servos no meio desse reabilitou o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E o copeiro-chefe entregou o seu cargo, qual era o copo na mão de Faraó, como de costume do seu cargo. O padeiro-chefe enfocou-se, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não lembrou-se de José, porém, dele se esqueceu.
Ele pega o copeiro para lembrar dele. Lembre-se de mim. Mas de forma dolorosa, o copeiro não se lembrou de Josué. Antes se esqueceu dele. Aqui aprendemos uma lição profunda no nosso coração. Deus não depende de memória dos homens para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Vou repetir. Deus não depende de memória dos homens para cumprir as promessas no nosso coração. Deus não depende de homens para que algo novo e redundante, feliz no nosso coração, venha acontecer nas nossas vidas. Deus não depende de homens para fazer o seu trabalho. Precisamos entender que somos abraçados por Deus e viver para Deus. Às vezes, a maioria do sofrimento não é a prisão, mas é o esquecimento de tudo isso. Mas Deus sempre fala: é esquecido pelos homens, mas é por Ele que você vai ser beneficiado. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Cristo aqui é o ápice da vida de José. Deus é o ápice da vida de José. Olhando todo o contexto que nós vivemos da vida de José, podemos entender que ele passou por momentos difíceis. Mas José era um tipo de imperfeito de Cristo. José foi justo e fiel. Sofreu injustamente, esquecido no cárcere, exaltado depois. Cristo, santo sem pecado, sofre pelos pecadores, abandonamos, deixamos sofrer ele na cruz, ressuscitado em glória. O cárcere de José era para mostrar a cruz de Cristo. O silêncio de Deus era para preparar a maior exaltação de todos os tempos. O povo estava passando fome. José foi levantado no momento certo. O que eu digo para você é: Patos, entenda, busque o Senhor, e no tempo certo as coisas começarão a acontecer. Mas temos que buscar, temos que vibrar, temos que sonhar com Jesus, temos que nos mergulharmos, nos debruçarmos na palavra dele. José foi fiel. Não interprete o silêncio como abandono. Não deixe. Nossa, eu não consigo, eu estou orando e tudo está se calando, e tudo está fechado para mim. Silêncio não significa abandono. Sirva quando não há recompensa imediata. Então, quando não há recompensa nenhuma, sua recompensa vem de quem? De Cristo Jesus. Espere em Deus, não em homens. Lembre-se, o cárcere não é o fim da história, é apenas o início de uma grande história. O que podemos dizer é, meus irmãos, o Salmo 40 nos ensina a trabalhar quando ninguém vê. Age quando somos esquecidos e governa mesmo quando tudo se parece injusto. Esquecido, injustiçado e preso nas circunstâncias que nós não escolhemos. Mas Deus tem um propósito de tudo isso. Ele desceu o mais fundo do que José. Ele foi até a morte. Ele desceu. E ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida, alegria, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Pudéssemos estar aqui dando glória a Deus, louvando ao Senhor. É dádiva dele, podemos estar aqui, sairmos de Lapão, ou você sair da sua casa e vir até aqui, louvarmos a nosso Deus. Quando nós cantamos, as nossas mãos vamos levantar, e em louvor te adorar, e adorar ao Senhor. Cante com o coração,
Quando entoarmos louvores aqui, ou quando você estiver na sua casa, quando estiver no seu trabalho, onde você estiver, louve ao Senhor. O louvor é constante, a sua vida é constante, a nossa vida é uma continuidade do ministério. A tua vida não se resume a esse momento. Aqui você está se fortalecendo, porque lá é que é o início da caminhada cristã. É lá. É lá que devemos estar. É lá que devemos viver. Lembre-se, dificuldades virão, problemas virão, mas lembre-se, Jesus está no controle de tudo. Jesus está no controle das nossas vidas. Então o que podemos dizer nessa noite é: Jesus nos permite viver. Deus continua presente mesmo quando o silêncio permanece. Deus revela a sua soberania mesmo em ambientes injustos. Deus permite o esquecimento para preparar o tempo certo. O que podemos então trazer nessa noite é: Deus está sobre as nossas vidas. Quando Deus mantém viva a esperança, não cansa. Viva, tenha esperança. Se você veio aqui, se você está me ouvindo agora, lembre-se, Jesus tem algo novo na tua vida. Jesus tem algo na tua vida. Me sinto preso dentro da minha alma, dentro do meu coração. Jesus te liberta. Jesus traz libertação. Jesus quebra você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar ao Senhor. Você tem um minutinho para adorar Jesus. Você vai ter alguns minutinhos para falar com Deus agora. Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, mesmo esquecidos por homens, possamos pegar o exemplo do Senhor Jesus e entendermos que precisamos viver Jesus a cada dia, mesmo que a dor aperte, mesmo que a multidão esteja na nossa frente, Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, sangrava todos os dias, e mesmo naquele momento de dificuldades, e mesmo caminhando e vendo as dificuldades que tinha na frente dela, ela resolveu passar por tudo isso. Imaginamos, Senhor, como aquela mulher foi pisoteada. A multidão espremia. E ela não desistiu. Então, nos ajuda a não desistir, Jesus. Nós precisamos tocar no Senhor. Precisamos, Jesus. E então tocou nas vestes, Jesus, Espírito poder. Toca no Jesus nessa noite. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade nessa noite de nos trazer até em casa. Obrigado porque aprendemos algo nesses 2 dias, de entendermos um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós. E mesmo esquecido
seduzido por homens. E mesmo na prisão, o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco. Obrigado por essa oportunidade, Jesus. Aqui junto a mim, junto aos meus irmãos. Como é bom poder louvar o Senhor. Como é bom poder adorar o Senhor com tua palavra. Nós te oramos e te buscamos e te adoramos, Pai, sempre em nome de Jesus.